Ao nosso encontro, a igreja está reunida para celebrar a Eucaristia. A igreja que canta com alegria e que busca viver o amor, testemunhar o ensinamento de Jesus em nosso dia a dia. Assim, participamos e anunciamos a salvação, porque esta é a nossa missão. Irmãos e irmãs, iniciemos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama também à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, apresenta para nós um programa de vida. Uma pessoa, um mestre da lei, um homem que conhecia os caminhos e aquilo que a lei apresentava, vai interrogar Jesus. A pergunta é uma pergunta que tantas e tantas vezes ronda a nossa mente, se faz presente em nosso coração. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou, o que eu preciso fazer para ser bom, para viver aquilo que Jesus ensina? E Jesus vai dizer para o mestre da lei: olha, você é o mestre da lei, pratique a lei. Como você lê a lei? Viva isso. É isso que você deve fazer. E ele responde corretamente. O mais importante é aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e entendimento, com todo o nosso coração, e ao próximo como a ti mesmo. Nada mais importante do que o amor a Deus e ao próximo. Mas Jesus vai dizer correto, e ele, querendo se justificar, vai perguntar para Jesus: quem é o meu próximo? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o Antigo Testamento já tinha apresentado isso para o povo. Amar a Deus e amar ao próximo. Está lá no livro dos Números, do Levítico, do Deuteronômio. Jesus, quando diz isso, não diz novidade nenhuma. A novidade está em quem é o próximo. E é essa a pergunta que o mestre da lei faz, porque o próximo era o parente, o amigo mais próximo, o familiar.
Os outros não eram próximos e por isso não estavam incluídos dentro desta exigência. E Jesus vai dizer: o próximo são todos aqueles que os nossos olhos devem enxergar. E aí, meus irmãos, para contar isso, Jesus conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, estava percorrendo um caminho, é o caminho da vida. Nós estamos sempre indo ou vindo, estamos sempre a caminho. E no caminho nós somos surpreendidos. Um foi surpreendido pela violência da sociedade, mal organizada, distante do projeto de Deus, geradora de violência. Foi agredido, ficou quase morto de tanta agressão, e ficou caído à beira do caminho. Quantos caídos à beira do caminho, todos agredidos pela má organização do meio em que vivemos, todos agredidos pelo distanciamento da nossa vida do projeto de Deus, pelo pecado que se instala entre nós e tantas vezes em nosso coração. Passou por ali outros, porque no caminho todos passam. Passou um homem da religião, um sacerdote, e o sacerdote, os seus olhos não viram, e ele não quis parar. Os olhos não foi o olhar da compaixão, do amor, que pelo ensinamento, pelo caminho da religião, ele deveria ter, mas não tinha. Passou ao lado, como nós dizemos, cortou volta, não parou. Passou um homem da lei, um conhecedor da lei, e também os seus olhos não foram capazes de alcançar o caído, de entender quem estava caído e o que ele necessitava e o que ele podia oferecer. Ele também não parou, não quis parar. Descia um samaritano, que, como disse, todos andam pelo caminho. O samaritano e os judeus, eles não se davam. A Samaria foi um território invadido muitas vezes, e ali se misturou o povo, se misturou a cultura e também as práticas religiosas. Nós dizemos, havia muito sincretismo, e os judeus não gostavam das práticas, daquilo que os samaritanos acabavam vivendo, e achavam que aquilo era errado, e os tratavam como impuros. E estava descendo um samaritano, um impuro, um homem que não tinha um bom conhecimento da religião e da lei, mas ele parou. Ele desceu do seu cavalo, cuidou, limpou as feridas, derramou óleo, derramou vinho, pôs no seu cavalo, levou para a pensão, cuidou dele, investiu dinheiro para que ele pudesse se recuperar e seguiu o seu caminho. E Jesus então vai perguntar para o mestre da lei: quem foi o próximo daquele homem? Aquele que agiu com misericórdia, corretíssimo. Então vá e faça o mesmo.
É o que nós devemos fazer, meus irmãos. É preciso que os nossos olhos sejam o reflexo de um coração cheio de amor, cheio de compaixão, porque senão ele não alcança o caído. Ele vê o caído, mas é como se não visse, passa ao lado. Ele não percebe que ele pode fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, ele precisa descer do seu cavalo, descer da sua cavalgadura, da sua onipotência. Se nós podemos dizer que o homem é onipotente, porque onipotente é só Deus. Mas Deus desceu da sua onipotência para nos salvar, para se deter diante da humanidade decaída pelo pecado, porque nos ama tanto. É preciso que nós saibamos descer dos nossos pedestais e atentar para aquele que precisa e que clama a nossa misericórdia. Precisamos demonstrar misericórdia. Precisamos fazer como Jesus faz conosco, derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação, o vinho da força, enfaixa as nossas feridas na sua ternura, nos toma em seu colo, nos põe no seu cavalo e nos conduz para cuidar de nós. Investe a sua força para que nós nos reergamos das feridas que o pecado abre em nós e nos faz sofrer tanto. É preciso que nós também saibamos nos deter, nos abaixar para curar as feridas do outro, curando, enfaixando com a nossa ternura, com o nosso amor, com a nossa atenção, com aquilo que nós podemos oferecer. Nós temos algo para dar. Nós temos um sorriso, nós temos uma mão estendida, nós temos um bom dia, nós temos a paciência de ouvir alguém, de rezar por alguém, de repartir o pão, de dar para que cresçam entre nós aqueles que cuidam mais proximamente dos outros. Nós temos que ter e demonstrar um coração bom, disponível, solidário, capaz de partilhar recursos, partilhar atenção, partilhar carinho, partilhar perdão. Porque é este óleo que precisamos derramar nas feridas, é este vinho da força divina que vai, desculpem a minha palavra porque não me vem outra, mas vai desinfetando as feridas, eliminando as bactérias que nos corroem. É preciso enfaixar com ternura, porque com ódio, com vingança, com maldades, com fofocas, não vamos a lugar nenhum, só machucamos ainda mais. E meus irmãos, é preciso que o nosso coração seja capaz de se compadecer da necessidade do outro, que o nosso coração também abra os nossos olhos para que a gente veja e possa disponibilizar aquilo que temos. Entendemos isso? Que bom!
porque é o que o Senhor pede de nós. E Jesus repete para nós: é isso que devemos fazer. Vá e faça a mesma coisa. Só o amor é capaz de nos deter diante do irmão. Vejam que não foi a força religiosa e nem a força da lei que parou, mas foi aquele que amou, que viu o irmão e a sua necessidade, que venceu todos os preconceitos. E antes mesmo de perguntar quem era que estava caído, ele se adiantou em acudir às suas necessidades. É isso que devemos fazer, porque ser samaritano não é só praticar um gesto de assistência ou de muito a promoção da pessoa, é muito mais, é o estilo de vida que nós devemos assumir, é o testemunho que nós devemos dar. Ser samaritano é assumir a vida de Jesus, porque na figura do samaritano, o evangelista pinta para nós o autorretrato de Jesus. E vendo o retrato de Jesus, nós devemos nos espelhar, devemos ser aquilo que o Senhor é e mostra o caminho para que façamos em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a descobrir a alegria de dar-se inteiramente. Vamos descer das nossas cavalgaduras, dos nossos pedestais. Vamos amolecer a dureza do nosso coração, abrandar os nossos relacionamentos. Deixemo-nos envolver na ternura divina e vamos aprender o caminho para sermos mais misericordiosos. Ser samaritano, repito, é um estilo de vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.